O episódio 1 começa com o protagonista falando com uma voz desconhecida sobre seu pai, até que vemos na próxima parte que, bom, não era uma das conversas mais civilizadas que a gente já viu na vida, né? O motivo de ele estar fazendo isso é porque ele quer a localização de onde o possível vilão está. Você tem a opção de deixá-lo cair ou puxá-lo de volta. Ambas as escolhas não vão mudar muita coisa no jogo. Com essas informações, ele se veste e se prepara para ir para o lugar marcado. Deixa o like aí, hein? Ele invade o local e entra na localização, dando de cara com 2 inimigos armados. Luta vai, luta vem, nos encontramos com um esquisito tablet. O protagonista tem uma ideia que, bom, muitos de nós não teríamos. Um tablet quebrado? Tá bom, vou usar. Ele puxa um tipo de cabo que nenhum de nós tem em casa. Ele usa um bracelete tecnológico, onde busca encontrar mais informações sobre o local, encontrando um possível código que pode ser usado para a localização extraída. Conseguimos invadir o local do inimigo, onde encontramos uma estranha sala que conta com uma cadeira, onde nós vemos que tudo o que nós fizemos foi gravado e observado. O protagonista começa a caçoar de como ele começou a gravá-lo, e começou a pensar em formas de querer acabar com ele. Até que a figura se revela alguém que já vimos antes. Sim, o Capanga. Ele começa a agir como se fosse o assassino de nosso pai, só que nós já sabemos que não se trata dele, até porque um capanguinha. O criminoso começa a caçoar de nosso pai, alegando que ele era um mijão, um covarde que não era nada demais. Sinceramente, ele humilha até demais. Mas sinceramente, qual o problema de short? Até que o protagonista aciona o Homem Mecha. Tum. Entrada farmando aura. Rapaz, eu acho que o Homem Mecha pisou no inseto. Olha o inseto aí. O vilão se transforma num tipo de massa radioativa, alguma coisa desse tipo. O vilão começa a falar sobre como a nova droga produzida pelo Mortalha é perfeita para quem tem o uso de poderes. Até que o vilão, depois de tanta enrolação, finalmente começa a luta. O Homem Mecha, como sempre, começa a mostrar como é a ideia da aura. Depois de uma grande luta, começamos a ser pressionados, até porque estamos lutando com toda uma organização, né? Nós somos bem pressionados, até que somos aprisionados por um tipo de Homem Gosma. E o inimigo que derrotamos, bom, se solta. Infelizmente, nós, não vamos conseguir vencer essa batalha. Até porque, usando toda a nossa força, nós infelizmente somos presos e aprisionados, onde começamos a ser mais e mais pressionados pelos inimigos. Os inimigos estão absurdamente perto de quebrar nossas defesas, mas felizmente temos um campo de força para proteção. Sinceramente, nesse momento, estamos completamente desesperados para sair do local, até porque se não sairmos, tudo irá explodir. Até que aparece o vilão com mais aura de toda a história. Ele chega no caminhar, até que ele começa a falar. Ele faz uma aposta com seu capanga, onde afirma que sobra apenas 28% de nossas defesas. E olha, não é que o safado acertou? O vilão começa a falar que irá nos poupar, caso não entregamos a energia que abastece o nosso traje. Fala a verdade para vocês que já viram os episódios. Será que ele planejaria um próprio traje? Felizmente, ele apenas os ignora. Nosso plano nesse momento é bem simples, enviar a energia do pulso astral para os propulsores. A máquina revela que temos 12 segundos até o estado crítico. Enfim, o Thoros continua falando que não vai funcionar. Nós apenas o deixamos falar sozinho de novo, até porque ele tá errado. Não vai dar errado, não tem como dar errado. E sinceramente, o que pode piorar? A gente já tá ferrado mesmo. Desativamos toda a energia dos escudos, mirando em uma única chance de sobrevivência, a fuga. Felizmente a fuga dá certo, até que... de alguma forma os caras tacou uma bomba no nosso traje. E agora... sujou. E bem-vindos a um dos melhores jogos do ano, Dispatch. O agente do jornal nos informa que, por quase 50 anos, nosso avô protegeu a cidade como um homem mecha. E é um legado que passa de geração em geração, né? Depois foi o nosso pai, depois fomos nós, e provavelmente vai acabar aí por mesmo. Até porque acabou o traje, né? A história nos revela que Mortalho, o assassino de nosso pai, era na verdade um membro da Brigada, um grupo de heróis do nosso pai. Sinceramente, depois de muitas perguntas, apenas uma é realmente interessante. O jornalista Charles afirma que depois de tudo isso,
Há apenas um fato. Depois de muitas coisas, por que o Mortalha não me matou? Até porque, não importa o que nós pensemos, ele poderia ter nos matado igual matou nosso pai. Por que ele não fez isso? Nós afirmamos que o Mortalha apenas queria o pulso astral e não queria o Homem Mecha. Mas não sei se faz muito sentido, hein? O jornalista afirma que nós dentro do traje éramos completamente relevantes. O jornalista afirma que em vez de salvarmos nossa família ou vingá-la, nós simplesmente destruímos o legado dela. Enquanto andamos pelas ruas, vemos um grupo de trombadinhas causando caos pelas ruas e pensamos se devemos impedir, deixar quieto ou parar. E sinceramente, nós vencemos, tá bom? Nós damos um monte de cabeçada na mão deles, um monte de cabeçada no pé deles. Ei, espera, eu acho que a gente tá apanhando. Até que depois de muita surra, o que tá acontecendo? É a impressão que eles estão voando. Bom, não, né? Uma heroína desconhecida aparece, nos salvando de forma surpreendente, que se revela será realmente belíssima loira luminar. Ela nos convida para tomar alguns drinks. Sei não, hein? Ela nos pergunta sobre como conseguimos bancar o traje por tanto tempo. E bom, nós gastamos toda a nossa herança em um traje de super-herói. A loira luminar começa a dar em cima da gente de forma bem perceptiva. E de forma bem estranha. Até que descobrimos que ela realmente quer fazer uma proposta. E por isso nos trouxe aqui. E bom, nós cuspimos na cara dela. Ô, Prota, mandou mal, hein? Bom, ela vai se limpar até que aparece o personagem mais bucha de todos. O que você tá fazendo, hein, Prota? Essa água é meio estranha. Tá aqui falando de mim? Ué. O traje feio, hein? Meu Deus, comprou isso aonde? Nós de 1,99? Bom, a gente começa a humilhar o cara, enquanto ele começa a falar que a gente não devia estar aqui. Até porque a gente não é super-herói. Palhaçada. Bom, a gente começa a humilhar muito ele até que ele revela ser alguém que controla o fogo. Oh, a pele dele não queima. Oh, grande coisa. Até que a gente finalmente lembra desse cara. Bom, ele é um ex-vilão que o Proto humilhou e por isso ele tá irritadinho. Até que pra finalmente calar o cara, é água na cara dele. Sinceramente, o protagonista continua humilhando ele, mas eu achei que a gente ia apanhar feio. O tal do Flambaizinho começa a falar que era tudo o que ele queria. Ele vem pra cima até que ele faz uma humilhação com ele mesmo. O cara perdeu o dente sozinho. Chega a ser engraçado. É o quê? O barman tá achando que pode expulsar a gente? Eu acho que ele pode. Ele pode sim. Tchau. Vamos embora mesmo. A Luminária encontra a gente fora do lugar, começa a sair com a gente e a gente vai, bom, dar um passeio com a Luminária no céu, rapaz. O bagulho é importante mesmo. E estamos voando. Não estamos botando a mão em nenhum lugar, hein? O protagonista começa a falar sobre como é legal ficar em cima de outdoor e tudo mais, mas ele pensa que a gente ia ficar igual no trem de Hollywood, né? Mano, esse cara do outdoor aqui, hein? Todo bonitão. Rapaz, acho que a gente vai ser amigo dele. A luminária começa a chegar mais e mais perto, começa a tocar o nosso rosto. Até que a gente, né, vai pensando, ela vai encarando. Até que aparece a infame opção: beijá-lo ou deixar o momento passar? Sinceramente, se você não beijar, você tem sérios problemas psicológicos. Com todo respeito, né? Não, né? Te julgando, mas olha isso. Beijo à luz do outdoor. Bom, a luminária começa a falar que isso tudo foi um erro, que não era planejado, que ela não devia ter feito isso. Bem estranho, hein? Ela começa a afirmar que um antigo ex-membro da brigada, Cometa, nos indicou para um trabalho. Legal. Nos ofereceu para um CLT. Bom, nos jogou pro fogo. Ela quer que a gente oriente heróis novatos, onde podemos transformá-los em heróis de verdade. E que, em troca disso, irá nos ajudar a consertar nosso traje. Parece uma boa proposta. E não vão pagar do próprio bolso, né? Como sempre. Sinceramente, é bom saber se tem INSS e tudo mais, mas isso é coisa pra contrato. E bom, sentar no escritório, CLT, terninho, parece uma boa ideia até. E até que vemos a chance de começar nesse lance de coordenação. Ela nos mostra um óculos poderosão e é isso. É meio que um tutorial esse óculos, sabe? Pra gente ver como é que é as coisas do jogo e tudo mais. E adivinha quem falou que tava tudo errado, tá sentado no nosso ombro babando. Rapaz, sei não, hein? Eu acho que o que ela quer tá na empresa dela, coordenando heróis e ajudando pessoas a ficarem melhores. E depois de todo esse caos que a gente sofreu durante esse episódio, depois de tudo que a gente viu, depois de todo esse beijo, toda essa enrolação,
Ela afirma que tá esperando a gente pra amanhã. E que nós ainda não terminamos de ser salvos. Rapaz, belo documento, bela capa, hein? Bela capa. É só uma pergunta simples. Como que o protagonista vai descer desse outdoor? Deve ter uma escada por aí, com certeza. Bom, nós chegamos em casa onde começamos a olhar os vídeos da Luz Estrela, da Shopee, né? Começamos a alimentar nossos cachorrinhos. Sinceramente, com tantos problemas acontecendo com o protagonista, tantas vinganças pra acontecer, eu não sei qual é o futuro dele. Só sei que vai ser legal de assistir.